Olá, amigos telespectadores da Rede TV+. Estamos começando mais um plantão de notícias da Rede TV+. E você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. Lula pede maior comprometimento dos países ricos com o clima. Justiça pede colaboração da Itália para investigar ataques contra Alexandre de Moraes. Reforma tributária, estudo aponta imposto de valor agregado como um dos maiores do mundo. Mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa. Fechamento de clínicas de diálise agravam a situação de pacientes com doença renal crônica. Suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens do Brasil. Em Bruxelas, Lula pede o maior comprometimento dos países ricos com o clima. Vamos ver a matéria sobre isso. O segundo compromisso do dia foi o Fórum Empresarial CELAC União Europeia. O presidente Lula anunciou um programa de investimentos para reduzir os gargalos da economia brasileira. O Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. O presidente Lula foi incisivo ao citar a posição do governo brasileiro em vários temas. Pediu maior comprometimento dos países ricos quanto às mudanças climáticas e inclusão social e também defendeu a reforma da governança global. Lula voltou a condenar a invasão da Rússia na Ucrânia. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata da hostilidade e de uma paz negociada. Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Precisamos de paz para superar os grandes desafios que temos diante de nós. E isso implica mudanças sistêmicas profundas. Dividir o mundo em blocos antagônicos seria uma insensatez. Uma coisa curiosa é que Lula declarou que a Amazônia poderá ser internacionalizada, o que é uma afronta à soberania do Brasil. A Amazônia é nossa. Querem cooperar, querem ajudar, maravilha, mas não entrem no nosso pedaço. Esse é o nosso recado para essas intenções climáticas, muitas vezes escondendo interesses escusos por parte de países interessados nas muitas riquezas da Amazônia. Ministro do Supremo Tribunal Federal foi hostilizado no aeroporto de Roma, na Itália, na última sexta-feira, dia 14. A Polícia Federal pediu que a instituição italiana preserve as imagens das câmeras para ajudar na investigação. Em nota, a Procuradoria-Geral da República afirma que solicitou ainda no sábado informações à Polícia Federal sobre as agressões e que vai tomar as medidas cabíveis a respeito. Segundo o comunicado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, considera repulsivo o episódio, que se agrava por atingir a família do ministro. Segundo informações divulgadas pela imprensa, Alexandre de Moraes foi hostilizado com xingamentos em um aeroporto em Roma na última sexta-feira. Além disso, o filho do ministro teria sido agredido com um soco no rosto. A Polícia Federal pediu imagens do aeroporto e já identificou os supostos agressores. Os suspeitos são o empresário Roberto Mantovani Filho, sua mulher Andréia Mantovani e o corretor de imóveis Alex Zanata. Alex já prestou o depoimento à Polícia Federal e negou que tenha proferido qualquer ofensa ao ministro. Já os depoimentos de Roberto e Andréia estão marcados para amanhã. Eles divulgaram uma nota em que afirmam que a agressão não partiu deles e que foi um mal-entendido. Vamos verificar, sim, que quem agrediu um senhor de 70 anos, me parece que foi uma pessoa ligada ao nosso ministro. E não ao contrário. Seria bom realmente verificar esse detalhe, quase sem importância, de um jovem forte, bonito, esperto, agredindo um senhor que tinha o direito de se manifestar. Vamos ver o que vai surgir dessa
investigação. O ministro Flávio Dino se pronunciou sobre o caso acontecido na Itália. Acompanhe. Em se tratando de um crime que pode ser tipificado como crime contra o Estado Democrático de Direito, além de crimes contra a honra, ameaça, etc., é necessário que haja isto para que haja uma resposta legal a esse fato e também prevenção, para que outras pessoas não se sintam animadas a prosseguir nessa vereda reprovável de agressões em locais públicos, como se isso fosse uma atitude compatível com a lei. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, estima que o Imposto de Valor Agregado, IVA, previsto na proposta de reforma tributária, pode atingir a taxa de 28,04%. Esse patamar colocaria o Brasil como um dos países com maior valor de IVA do mundo. A reforma aprovada pela Câmara dos Deputados, que ainda depende de análise e modificações no Senado, poderá gerar um imposto sobre valor agregado de 28% e tornar o Brasil o país com o maior valor de IVA do mundo, superando o da Hungria, que hoje é de 27%, atualmente o maior entre 174 países. A média entre as nações desenvolvidas é de 19%. É o que aponta um estudo do IPEA, que levou em conta as isenções e regimes favorecidos pelo grupo de trabalho em cima do texto original. Eu pego exatamente a arrecadação de 2018 e simulo a alíquota padrão e as exceções. Obviamente, quanto mais exceções entram, mais a alíquota padrão sobe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, questionou o cálculo. Não tem análise de impacto sobre sonegação, sobre evasão, sobre corte de gasto tributário. Tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta para fixar a alíquota da reforma. Tem uma transição para ser feita. Nós vamos calibrando isso de acordo com a transição. Então começa em 26 com uma alíquota baixinha para ver o impacto. Agora, é bom ter estudo, não estou criticando, não. É bom ter estudo, mas tem que olhar as premissas dos estudos para a gente não se assustar também. E os números podem mudar. O estudo foi feito antes da aprovação da reforma na Câmara. Agora, o alerta que o estudo do IPEA faz é bom, porque mostra que quanto mais exceção tiver, né, menos vai funcionar. Então tem que calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas, né, que efetivamente tem um impacto positivo sobre o bem-estar da sociedade. E a gente tem um compromisso no IPEA de voltar no segundo semestre com essas informações mais detalhadas, não só para reestimar a taxa, mas também para fazer a análise a partir de agora com o que foi aprovado ou com novas modificações. Se os nossos amigos telespectadores se lembram, na semana passada, quando falaram sobre esse tema, eu alertei que com certeza iam enfiar a mão no bolso do povo mais uma vez, como vai acontecer efetivamente. Não se iludam que a reforma tributária não vai beneficiar o cidadão, ela vai beneficiar o governo, exatamente aquele que gasta o dinheiro do povo sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação. Esse é o problema. A edição desse domingo, 16/7, destacou um estudo da revista Nature Medicine, que alerta que a Europa poderia ter 94 mil mortes por onda de calor em 2040. Na versão de 2022, mais de 61 mil pessoas morreram no continente. Acompanhe esse estudo. Mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa no verão de 2022. Estudo publicado na revista Nature Medicine alerta que o continente poderá ter 94 mil mortes por onda de calor em 2040, caso não sejam tomadas medidas para conter o aquecimento global. Pesquisa coordenada pelo biólogo brasileiro Hudson Pinheiro e publicada na revista científica Nature revela que o plástico já atinge cerca de 92% dos recifes de corais do planeta. Um quadro dramático. Mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias e 70 milhões enfrentam insegurança alimentar.
ou seja, quando falta ou há dificuldade de ter acesso à comida. Segundo a ONU, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. Cerca de 150 mil brasileiros com doença renal crônica grave têm na máquina de diálise a única chance de sobrevivência. No entanto, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 36 mil aguardam por um transplante de rim, que se torna cada vez mais difícil devido à diminuição de doações de órgãos e da falta de equipes preparadas para o procedimento. A situação se agravou durante a pandemia por causa da defasagem das tabelas do SUS e do aumento dos preços dos insumos. Cerca de 150 mil brasileiros com doença renal crônica e grave fazem diálise no Brasil. Hoje o Ministério da Saúde paga R$ 218 a sessão. Uma portaria prevê aumento em setembro para R$ 240. Mas segundo a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes, cada tratamento para um paciente custa R$ 285. Se o Ministério cessar com o diálogo e deixar falar que esse aumento é ad eternum, não vai ter aumento para o ano que vem, não vai ter aumento o outro ano, eu não tenho dúvidas que a situação vai se agravar muito, porque as clínicas hoje estão no limite do limite. Elas não se sustentam com esse valor de repasse. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um reajuste de 10% no valor da diálise no mês passado. A pasta disse que deve destinar R$ 400 milhões para bancar o reajuste. O Ministério também prevê 200 milhões como incentivo adicional para as clínicas de diálise de menor porte. Na transição de governo, nós conseguimos sensibilizar o Congresso Nacional da necessidade de rever o teto de gastos e de rever o orçamento de 2023, com essa margem orçamentária que o Congresso permitiu que o Ministério da Saúde trabalhasse, é que a gente conseguiu dar um aumento de 10,3% para um período onde a inflação é estimada entre 5% e 6%. O doente tem que controlar a sua doença, o SUS tem que fornecer dinheiro para isso e as clínicas abrirem suas portas para o paciente SUS. Ou seja, num esforço coletivo da sociedade, a gente vai resolver esse problema. Eu acredito que o governo deveria ter mais cuidado com essas pessoas que necessitam de diálise, porque se manter naquela máquina um dia inteiro já é um sofrimento que ninguém merece, como diria um velho conhecido nosso. Bom, vamos aguardar. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 10 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. A solução para o problema passa por investir na capacitação de profissionais, tanto do setor público quanto do privado, para ajudar nos cuidados com a saúde mental. A matéria é da Rede Minas. Acompanhem. Marcos, 21 anos, estudante e auxiliar administrativo. Um jovem mineiro que gosta de shows e tatuagens. Mas por trás desse perfil comum a tantos outros jovens, existe uma história tensa, traduzida em versos como válvula de escape. Linhas que não existem, palavras que não cabem. Um livro que não existe, frases ou capítulos, apenas a velha sensação de nada. Dores que nunca se passam, tatuada em minha alma e nunca mais saiu. Ele tem diagnóstico de depressão profunda e ansiedade, condição que o faz ter sofrimento mental e angústia extrema. É tão forte que não foi só uma vez que ele decidiu acabar com a própria existência. Foram 4 tentativas de suicídio ao longo de um ano. Eu me orgulho da pessoa que eu tenho me tornado hoje. E diariamente eu tento me tornar uma pessoa melhor que eu fui ontem. Além do atendimento clínico, Marcos precisou da intervenção rápida de psiquiatras. De acordo com o professor de psiquiatria da UFMG, existem condições que se encaixam em urgências e emergências especializadas em psiquiatria e que precisam de atenção especial. Em primeiro lugar, essa pessoa pode se atingir, né? Quer dizer, ela pode se ferir. Então, são situações que o paciente corre mais risco do que até os outros que convivem com ele. Os números do Ministério da Saúde indicam que 10 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no Brasil e foram 60 milhões de atendimentos psiquiátricos de urgência somente em 2021. O professor defende mais estrutura e capacitação de profissionais,
tanto na esfera pública quanto privada. Porque muitos quadros surgem na emergência e na urgência. Há quadros inéditos que surgem nesses quadros. Então, ali já seria uma porta de entrada para um tratamento. Então, acho que nós não podemos prescindir desse importante profissional que é o psiquiatra. Marcos diz que ainda está em tratamento. Como forma de ajudar outras pessoas, ele pede para que todos fiquem atentos aos sinais. Vamos agora fazer o nosso breve intervalo e voltaremos em seguida. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Chegou a Nota Terê, isso é bom pra você e pra todo cidadão que tá louco pra ter uma grana na mão. São 400 mil, meu irmão. Agora é Nota Terê, se liga cidadão, sua notinha vale um notão. Sua notinha vale um notão. Acesse teresópolis.rj.gov.br/Nota Terê, Prefeitura de Teresópolis. Vamos agora com as notícias locais. Faitec Teresópolis tem inscrições para vagas ociosas. Magé teve desfile cívico em Santo Aleixo. Evento de futevôlei vai divulgar Guapimirim em rede nacional. Rio das Ostras tem mais 660 vagas de empregos. Meu amigo Marco Guedes, a Faitec Teresópolis está com inscrições abertas para vagas não preenchidas em diversos cursos. As inscrições devem ser feitas até essa sexta-feira, dia 21, diretamente na unidade, o antigo CIEP da Barra, na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2. O horário é das 8 da manhã e 7h30 da noite. Outras informações pelo telefone DDD 21 3641 1881. Você vê na tela alguns dos cursos que estão com vagas disponíveis, como assistente de recursos humanos, assistente de contabilidade, cabeleireiro, eletricista instalador predial, cursos de idioma como espanhol e inglês, ginástica, instalador e reparador de rede de computadores e outros. Como o governo municipal havia prometido, seguem as comemorações dos 487 anos de Magé. E no sábado, dia 15, teve desfile cívico no 2º Distrito, escolas de Santo Aleixo e também algumas unidades do 3º e 4º Distrito participaram do evento que teve o tema Educação pela Paz. Gestos concretos movem o mundo. A secretária de Educação, Sandra Ramaldo, diz que adotou o tema depois de ver tantas coisas tristes na TV e nas redes sociais. E o objetivo deste ano é valorizar sentimentos e ações de amor, de solidariedade e valorização da vida. O desfile também contou com a presença da Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal, servidores da educação. Os próximos serão em Suruí, em agosto, Mauá também em agosto e Piabetá em setembro. E a partir da sexta-feira, dia 21, até o domingo, dia 23, a Liga Nacional de Futevôlei vai acampar em Guapimirim, no Parque de Exposição. O evento vai levar o nome da cidade a todo o país, através das transmissões do canal Sport TV. Sexta-feira, na abertura, acontece um aulão de futevôlei com os alunos do programa
Mais Esporte, Mais Saúde e também da Arena F3. Já a primeira rodada da Liga Nacional já começa às 14 horas e segue até às 22 horas com a participação dos principais clubes do Brasil e a transmissão ao vivo da Sport TV. Comprovando o reaquecimento da economia no município de Rio das Ostras e região, o Banco de Empregos da cidade apresentava nesta segunda-feira 663 oportunidades de trabalho nas mais variadas atividades. A gente vai trazendo aí para você algumas, das que estavam disponíveis nesta manhã de terça-feira, com destaque, por exemplo, para ajudante de encanador, contratação que está sendo feita para uma empresa de saneamento com 30 vagas, mas são oportunidades em diferentes segmentos. Também o mercado offshore, Para se ter uma ideia, caldeireiro, escalador e caldeireiro juntos aí somam cerca de 137 oportunidades de trabalho. Você pode visitar a relação no site oficial ou nas redes sociais da Prefeitura ou pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Extensão do Bosque, ou no Centro de Cidadania, no Âncora. A previsão do tempo nos mostra o Rio tem previsão de dia chuvoso com pancadas de moderadas com baixo volume. Temperatura varia entre 15 e 26 graus. Confira a previsão com clima-tempo. Nesta terça-feira, a condição vai ser de tempo firme ainda sobre a maior parte da região sudeste. A metade norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais, todo o estado do Espírito Santo e as áreas mais centrais também do estado de Minas Gerais. Já em relação ao sul do estado de São Paulo, o alerta é de temporais. A chuva é volumosa, acontece em vários momentos do dia e deve vir acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. Já em relação à capital paulista, Vale do Ribeira e também o Rio de Janeiro, a chuva acontece, mas de moderada intensidade, o volume acumulado é muito menos expressivo. Falando nas temperaturas, mínima de 14 graus em São Paulo, 13 em Belo Horizonte e não esquenta muito até o meio da tarde no Rio de Janeiro, máxima de 26 graus. Já em Vitória, onde o tempo firme prevalece com alta radiação solar, 29 graus de máxima estão previstos. E agora, um passeio pelo futebol, o esporte do brasileiro. Morre Palhinha, ídolo do Atlético e do Corinthians. E o futebol brasileiro se despediu no início desta semana de Palhinha. Vanderlei Eustáquio de Oliveira faleceu aos 73 anos em Belo Horizonte, onde estava internado após ter uma infecção. O atacante se destacou no futebol primeiro no Cruzeiro. Ele jogou pela equipe mineira entre 69 e 1976 e foi campeão e artilheiro da Libertadores de 1976. Em 77, ele foi transferido para o Corinthians e ajudou o time paulista a quebrar um jejum de 23 anos sem títulos com a conquista do campeonato estadual. Voltou depois ao futebol mineiro pelo grande rival do Cruzeiro, o Atlético, e também foi ídolo. Foi campeão mineiro pelo Galo e chegou à final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ainda passou por clubes como Santos, Vasco e América Mineiro. Várias personalidades e clubes se pronunciaram lamentando a perda do grande craque. Vamos ver agora o giro de notícias. Destaque nas redes sociais. Marinha condecora com honraria petista no caso Dólares na Cueca. O nível de absurdo e falta de pudor que se chegou nesse país não tem limite. Esse é um exemplo claro dessa prática. É inacreditável. Vamos ver o vídeo. José Nobre Guimarães, deputado federal. José Nobre Guimarães é advogado de profissão. Encontra-se seu quinto mandato como deputado federal. Iniciou sua trajetória no movimento estudantil, prosseguindo em um histórico de liderança no movimento sindical. E em 1999,
1985 filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, chegando à presidência do partido no Ceará de 1991 a 2000 e coordenou as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 1989 e 2002. É reconhecido por seu engajamento na defesa dos projetos do Partido dos Trabalhadores e do crescimento do país e da região Nordeste. Teve participação significativa na relatoria de projetos importantes da... Acidente com caminhão e carro na esquina da Avenida Rio Branco, com Almirante Barroso, causa revolta a transeuntes. Assistam a cena no centro do Rio de Janeiro. O VT deixa bem claro esse acidente envolvendo inclusive uma viatura da Polícia Militar que bateu de frente a um ônibus. O que justificou entrar nessa velocidade sem sirene? O que justificou? Ele ficou quieto e virou. Aí eu perguntei, eu fiz uma pergunta, ele gritou comigo. Ah, que para de gritar. Vocês se deem o respeito. Um dos indicados da OAB ao STJ, Márcio Fernandes, jogava no celular enquanto o ministro do STF falava em evento em Portugal. Muito profissionais, todos eles, impressionante. Vamos ver um vídeo. Aquele discurso, por todo aquele movimento da antipolítica, contra a política criminalista. Fez questão de continuar julgando, só trabalhando, participando das sessões. Finalizando mais essa edição do nosso plantão de notícia, queremos agradecer a presença dos nossos telespectadores cada vez mais presentes e a nossa excelente equipe técnica que se desdobra para conseguir, em curto espaço de tempo, fazer esse espetáculo acontecer. Muito obrigado e até breve. Oi, gente, tudo bom? Vim aqui dar um esclarecimento para vocês, porque tem muitos sócios, muitos simpatizantes que estão ligando para a gente preocupado do que está acontecendo com a Suipa. Bom, vamos lá. A Suipa há anos que vem passando por uma dificuldade financeira e com a pandemia só veio realmente a piorar a situação, tá bom? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira passada, eu estive lá na Comissão de Saúde Animal da Câmara dos Vereadores, que é presidido pelo vereador Marcos Paulo, pedindo socorro, pedindo que o poder público ajude a Suipa, que olhe pela gente. E prontamente ele acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que é presidido pelo Vinícius Cordeiro, que esse, por uma medida emergencial, que nós precisávamos muito, já doou para a gente 7 toneladas de ração cão adulto. Então, na promessa que a semana que vem mais 7. Poxa, o que nós estamos precisando é exatamente isso, porque a Suipa ela faz um trabalho essencial aos animais, essencial também à população, né? Então nós precisamos de ajuda, gente. Eu preciso que me ajudem para eu poder ajudar, tá bom? Então eu conto com vocês, conto com a sociedade, com você que é empresário, com o poder público. Por favor, olhem pela Suipa, todo mundo que protege os animais, tá bom? É isso que eu fico. Um beijo no coração de vocês, tá bom, gente? Valeu! Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo.
Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.